Muitas pessoas utilizam não só as redes sociais, mas todas as ferramentas hoje de tecnologias de uma forma passiva. Ou seja, ao invés de ser o ator principal, continua sendo só o telespectador, só rodando, 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 feeds, reels, stories. E aí, o que acontece? Isso é uma fuga para viver a própria vida. Porque enquanto tá ali vendo a vida dos outros ou outras coisas, o que eu estou fazendo que agrega a minha vida? Porque assim, a rede social, a internet, as inteligências artificiais, elas estão aí para nós nos beneficiarmos, né? Mas como eu estou utilizando? Eu estou utilizando para algo que vai fazer eu levar um conhecimento para as pessoas? Tá, eu estou utilizando para expandir os meus conhecimentos. Poxa, eu não sei sobre isso, vou jogar lá para poder pesquisar. Ou eu estou só ali, digamos assim, cuidando da vida do outro, vendo a vida do outro, como que tá? E aí julgando, poxa, minha vida não é assim. E digamos aquele ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Só que como que eu faço para minha grama ser verde também? Boa noite! Boa noite, seja bem-vinda a mais um episódio do Mindcast. Eu sou Natália Tarsis, mentora de identidade e prosperidade financeira, virando chaves e abrindo a abundância na sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema que é atual, mas tem muita gente, Bruna, vivendo no passado. Me fala um pouquinho sobre o tema, Bru. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Bruna Marielle e eu sou estrategista digital e mentora de desenvolvimento. E, gente, hoje o assunto, tenho certeza que serão várias viradas de chaves, por quê? O tema hoje é: você está vivendo numa era digital com uma mente analógica? Será que isso tem ocorrido? A gente está ouvindo falar tanto, Nath, sobre a era digital, sobre IA. Será que você tem vivido na era digital, mas com um pensamento analógico? O que você acha? Você quer que eu responda por mim ou para os meus clientes? Por você. Não, com certeza. Eu assim, nas minhas, para consumo pessoal, em termos assim de redes sociais, eu uso estritamente para profissional. Eu não uso, por exemplo, o meu Instagram para ficar rodando, vendo reels das pessoas, ali, digamos assim, como uma perda de tempo. Eu uso meu tempo muito focado em aprendizado, em expandir a minha consciência. Então, para uso pessoal, eu não utilizo muito as redes sociais. Eu utilizo muito a IA para, né, hoje tem diversas aí para vários segmentos, justamente para expandir meu conhecimento e agregar aquela ideia que eu tenho, né? Mas digamos que em muitas coisas eu adoro um papel. Quando eu vou fazer anotações, hoje em dia o pessoal usa bloco de notas no celular, né? Eu ainda gosto muito do papel para certas coisas, né? Até para visualizar, eu faço bastante planilhas no Excel, mas tem muitas ferramentas aí que potencializa não só para a parte profissional, mas também para a parte pessoal. Uau, Nath, muita coragem de assumir isso, hein? Pessoal, será que você acorda, pega o celular, vai pro Instagram, pro WhatsApp, mas você não percebe que você está desperdiçando a maior chance da sua vida de transformar o seu conhecimento em uma liberdade financeira? Isso eu vejo acontecendo com milhares de pessoas e aconteceu muito comigo. Então, o que eu quero trazer para vocês agora é: nós vamos falar sobre uma desconexão real, que está acontecendo, onde nós estamos vivendo numa era digital, mas estamos pensando como se nós estivéssemos no mundo analógico. E o que será que isso está custando? Eu vejo muitos mentorados meus, Nath, basicamente com muitas formações, com basicamente 10 formações, 7 formações, 5 formações, e basicamente não estando no digital. Ele sendo um analfabeto no digital. Gente, não tem problema você ser analfabeto no digital, tá? Eu fui também, cada dia mais estou em constante evolução. Mas será que você tem utilizado o seu celular? De que forma? Será que você está vivendo numa era digital, mas ainda pensando com uma cabeça dos anos de 90?
Vejo também, Bru, muitas crenças, né, que limita as pessoas, crenças limitantes. Por exemplo, medo da exposição, até mesmo uma rigidez muito grande, tanto para o profissional quanto para o pessoal. É, o perfeccionismo de não, só vou fazer se sair perfeito. Então, tudo isso, o medo, né, que eu falei da exposição, a resistência pro novo. Então, tudo isso são pontos que impactam no acesso que a pessoa vai ter à tecnologia. Né? Muitas pessoas utilizam não só as redes sociais, mas todas as ferramentas hoje de tecnologias de uma forma passiva. Ou seja, ao invés de ser o ator principal, continua sendo só o telespectador, só rodando, 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 feeds, reels, stories. E aí, o que acontece? Isso é uma fuga para viver a própria vida. Porque enquanto tá ali vendo a vida dos outros ou outras coisas, o que eu estou fazendo que agrega à minha vida? Porque assim, a rede social, a internet, as inteligências artificiais, elas estão aí para nós nos beneficiarmos, né? Mas como eu estou utilizando? Eu estou utilizando para algo que vai fazer eu levar um conhecimento para as pessoas? Tá, eu estou utilizando para expandir os meus conhecimentos. Poxa, eu não sei sobre isso, vou jogar lá para poder pesquisar. Ou eu estou só ali, digamos assim, cuidando da vida do outro, vendo a vida do outro, como que tá? E aí julgando, poxa, minha vida não é assim. E digamos aquele ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Só que como que eu faço para minha grama ser verde também? Gente, a Natália, como mentora de desenvolvimento, ela tem hora que ela puxa a rédea mesmo e faz a gente pensar profundamente. Eu acho que é isso. Eu anotei 3 crenças que eu gostaria que a gente batesse uma a uma aqui, tá? E nada melhor do que você pra gente falar sobre essas crenças, né? Como você como mentora de desenvolvimento, com basicamente aí mais de quase 10 cursos, né? Acho que deu até mais de 10 cursos, né? 16 cursos. 16 cursos na área. Entre cursos e palestras, né? Na verdade, cursos são 13. Na verdade, palestra mais 4, não, então 17. Então vocês já entenderam, 17 né? não, 18. Então vocês já entenderam que nós estamos em ótimas mãos para falar de desenvolvimento, né? E a primeira crença, eu separei 3 crenças que são as 3 maiores crenças, no meu ponto de vista, que estão prendendo as pessoas no analógico. Primeira delas, eu preciso de mais diploma. A nova autoridade é digital, gente. Quantas vezes que a gente não fica na seguinte questão? Não, mas eu não me sinto ainda preparada. Eu preciso de mais um curso. Não, eu preciso de tal outro curso que vai me dar tal autoridade. Será que você que está aí atrás dessa telinha assistindo a gente? Quantos cursos será que você já fez e que você ainda não se sente preparado? Será que essa crença está te pegando? Eu preciso de mais diplomas? Porque hoje eu vejo pessoas, e é muito real, tá? Que tem 8 cursos, tem muitos cursos, e realmente a pessoa entende demais, né, E automaticamente, você pega um profissional, né? Você vai pegar um profissional ali que tem um curso, mas esse profissional pegou esse curso e mergulhou tão profundo e ele virou especialista. Mas qual que é a diferença desse profissional que tem vários certificados? Não tem problema ter vários certificados, tá? Não é sobre a quantidade. Mas o que vale mais? Um profissional que tem um certificado de um curso e tá no digital fazendo acontecer com imersão, com curso, com palestra, com uma esteira de produtos já ali no Instagram com link para clicar e comprar? Ou a pessoa que tem 10, 12, 18 ou basicamente tem 10 anos de formação, mas não está no digital. Então eu te pergunto, o que você acha dessa crença? Eu preciso de mais diploma. Bru, nessa frase, a crença, ela vem da pessoa não se sentir autossuficiente. Em algum momento ali, seja desde lá da barriga da mãe, e na fase até os 7 anos, 11 anos, ela passou por algum desafio
né? Alguma experiência com um forte impacto emocional, no qual ela utiliza o consciente, porque ela não tem a maturidade para definir o que é certo ou o que é errado, que tipo de pensamento ou emoção que eu devo sentir diante do acontecimento. Então, em algum momento, ela se sentiu desprotegida, ela não se sentiu autossuficiente e ela sentiu que ela precisa sempre da aprovação dos outros. Então, ela quer sempre estar tudo perfeito para poder não desagradar. Então, mas o que acontece? O medo. Vamos pensar num dos sabotadores. O medo é bem evidenciado nisso, porque o medo, ele paralisa. Então, se não tiver tudo perfeito, ela não vai fazer. A pessoa não vai fazer. Só que veja bem, como que vai ficar tudo perfeito se ela nunca fez? Se ela nunca testou? Se ela nunca experienciou? Porque você só tem certeza que está bom quando você faz. E o processo de você ir fazendo, você vai aperfeiçoando. Então, por isso que tem aquela frase, antes feito do que perfeito. Porque é preciso você fazer. E o mundo digital é muito rápido. Você não tem tempo para você ficar pensando, ai, daqui a pouco eu começo. Ai, logo, logo eu faço. E aí, o que acontece? Começa as comparações. Ah, porque aquela pessoa tem um curso. E olha lá o que ela está fazendo, olha o tanto que está ganhando. Aí começa o julgamento, dizendo que é sorte, desvalorizando o que o outro está fazendo, baseado num currículo que seja de um curso, ou às vezes nem tem curso, Bruna. Às vezes a pessoa tem uma ideia e vai lá e faz. Ou seja, a pessoa está no movimento, a pessoa está na ação. E o que diferencia de uma pessoa de outra? São as crenças, as experiências que ela teve e que continua travando e paralisando dela acessar a vida que ela merece ter. Ou seja, na verdade, a vida que ela está tendo, seja ela boa ou ruim, próspera ou não, realizada ou não, feliz ou não, é referente às ações dela, né? Qual a frequência que eu sinto na maior parte do meu dia? Poxa, quando eu vejo alguém lá com um curso ou sem nenhum curso e eu aqui com tantos cursos não tendo resultados, o que eu tô sentindo? A minha frequência tá alta, tá falando, cara, parabéns, vai lá, é isso mesmo. Pensando, o que eu posso fazer para chegar nesse resultado? Porque para você ter a manifestação e para você mudar, você precisa mudar a sua frequência. O Nai, é muito real, porque durante muito tempo, eu fui uma pessoa que carregou essa crença. Quando eu iniciei, o primeiro curso que eu fiz de digital foi do Érico Rocha. Depois que eu fiz Érico Rocha, eu fiz um outro que eu lembro que era de 2 irmãos, que batia bem diferente ali com o Érico Rocha, até aprendeu com o Érico Rocha. Depois eu fui pro Marcos Paulo, do Marcos Paulo eu fui pra Betina, voltei a consumir conteúdo do Érico Rocha. Poxa, mas por que no primeiro já não me senti capaz? Aí eu vou além. E aí eu entrei na parte do desenvolvimento. Gente, eu sou apaixonada por desenvolvimento, vivo isso. E aí eu fui lá. Eu fiz Pablo Marçal, SPR, fiz Piorano. Fiz depois vários cursos dentro ali da própria Febracis, né? Fiz vários outros cursos aí nessa parte de frequência vibracional também. Mas por que eu fui fazendo vários cursos? E demorei, porque não tem problema eu fazer vários cursos. Mas o que acontece? Se eu tivesse feito um curso e ter colocado em prática, beleza. Mas não, essa questão de ter feito vários cursos foi sempre para me preparar, esperando mais diploma. E hoje eu vejo muitas pessoas, real, tá? Muitas pessoas, gente, ganhando milhões na internet, ou rodando 40 mil na internet todos os meses, simplesmente porque elas pegaram um conhecimento que elas têm, como você mesmo disse, às vezes não pegaram nenhum curso, nem fez curso, mas pegou um conhecimento que tem, embalou isso e trouxe para o digital. Você acha que essas pessoas não tiveram desafio? Tiveram, porque hoje você fazer uma página de vendas é um pouco desafiador, mas hoje já tem a IA, que em questão de minutos ali, você faz uma página de vendas. Você pode configurar um money chat rapidinho, acho que basicamente 15 minutos está configurado. Você pode colocar um link de vendas. Hoje tem sites gratuitos que você coloca um link de vendas no seu próprio Instagram, de forma prática.
Mas você sabe qual que é a questão? Não é quantos diplomas eu tenho, mas sim se eu me sinto capaz. E eu acho que essa crença acaba pegando muitas pessoas aí na jornada. Bora pra segunda? Segunda crença que trava as pessoas no analógico. É muita exposição. Não é pra mim. O que você fala dessa crença, Nath? Em algum momento ali, da também, né? Ela sentiu vergonha, né? Medo de tipo, o que as pessoas vão falar de mim, né? A vergonha, ela tem uma frequência muito baixa, muito, 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 muito baixa. E então é importante as pessoas olharem para os acontecimentos, o que ela está sentindo, porque o que ela está sentindo reflete as crenças, os sabotadores dela. É muito importante esse olhar para si, para dentro, para tudo que você vai fazer na sua vida, seja no digital ou não. Porque trava tudo. Tudo, tudo, tudo trava. Então, E esse medo da exposição? O que você, assim, trazendo... Porque muitas pessoas são boas, têm muitos diplomas, mas travam na hora de pegar um celular, de gravar, de se expor ali no Instagram. precisa fazer, Bru. Tudo é ação. A partir do momento que você toma consciência, por que eu não consigo me expor? É por vergonha? É por medo do que os outros vão falar? Qual é o real motivo? Descobriu? Então vamos começar. Precisa fazer ação. Você precisa empilhar novas emoções e novas ações para poder esmagar aquela que está te paralisando. Então, tenho vergonha. Tá bom, vou começar a gravar, pegar o celular aqui, ó, gravar vídeo. Não vou mandar, não vou publicar ainda. Ok, não precisa publicar. Mas começa, pega o seu celular, pega o seu Instagram, grava, salva e vai fazendo isso. Porque uma hora você vai perdendo esse medo, você vai rompendo aquilo que sempre te limitou. Então, tudo vai depender o quanto você está disposto a evoluir, a mudar, a fazer. Eu falo muito para os meus mentorados, não adianta você ter consciência se você não tem ação. Porque consciência sem ação é estagnação. Você não vai dar um passo para frente. E tendo também a autorresponsabilidade. Pô, para eu poder mudar certa situação, eu preciso fazer, a responsabilidade é minha. Eu lembro, eu tinha muito medo da exposição, de falar na internet, sabe? Pô, o que o pessoal vai pensar? Quem sou eu para estar falando? E isso com muitos cursos. Mas enquanto eu não reprogramei aquilo que me limitava, eu não ia para frente. E eu tinha conhecimento. Então eu precisei realmente tomar uma decisão e agir. Não, a partir de hoje eu começo a ter uma vida diferente. E é muito real, porque mais uma vez caem pessoas que têm muito, mas muito conhecimento, mas se trava. Seja porque acha que precisa de mais diploma, que cai na primeira crença, seja por medo da exposição. E eu vou trazer algo interessante para você agora. E vai virar a sua chave agora sobre essa questão de romper hoje. Falar chega, e independente do que for, eu vou pra internet. Eu vou vender meu conhecimento ali. Ou tem gente que não quer nem vender, mas só de você levar seu conhecimento para outras pessoas, transformar vidas. Você sabia que você já está se expondo nas redes sociais? A diferença é, você vai continuar se expondo de forma com estratégia e tendo lucro, ou só de distração? E aí você pergunta pra mim, mas como assim, Bruno, eu tô me expondo já? Primeiramente, você tem um Instagram. Você posta foto de você, da sua família, do que você faz, o que você come. Você posta foto do seu corpo, você posta foto de viagens suas, você compartilha comentários, você comenta em postagens de outras pessoas. Então, de certa maneira, você já está se expondo. A sua vida já está compartilhada nas redes sociais.
Agora, qual é a diferença? Você vai continuar se expondo só por distração? Ou você vai se expor com estratégia de forma lucrativa? Ah, mas, Bru, como assim? Como que eu posso fazer para começar a me expor? Porque realmente é uma crença que trava muito. Eu vejo muitas pessoas maravilhosas de conhecimento, com conhecimento gigantesco, mas se esbarra nesse não é para mim. Não gosto de me expor, não gosto de aparecer, não gosto de falar. Primeiro que a gente entra naquela questão do mindset, mentalidade de crescimento. Gente, não é porque eu nasci assim que eu vou ser assim pro resto da vida. Se você pensar assim, você já tá fardado ao fracasso. Não adianta. Não é dessa forma. Bruno, por que não é dessa forma? Porque todos nós podemos ser quem nós quisermos. Eu nasci, eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar. Por isso eu vou ficar sem falar, sem ler, sem escrever? Não. Mas o que acontece? A gente passa por tantas frustrações, tantos desafios, que a gente vai se fechando. E aí é onde tá, que difere. Eu vou simplesmente aceitar que eu não consigo, não sei mexer na inteligência artificial, não sei mexer no Instagram, não sei mexer em fazer uma página de vendas, não sei fazer anúncios hoje, por isso eu não vou trabalhar com isso? Não, gente. Você pode escolher ter uma mentalidade de crescimento, sempre disposto a melhorar, a crescer, a transformar, a evoluir, ou uma mentalidade fixa, nasci assim e vou morrer assim. E aí, a partir do momento, você até pode ter esse pensamento, mas saiba que você não vai viver o mais precioso da sua vida. E assim também é dentro do digital, porque o digital está em tudo que nós trabalhamos. Vamos pensar assim, ó. Eu não quero monetizar, não quero ganhar dinheiro na internet, nada disso. Mas vamos pensar na contribuição que você pode fazer para as pessoas. Não estou falando nem para pessoas que você não conhece, não, mas porque se eu consigo influenciar o meu núcleo familiar, meus parentes, meus amigos, o que eu posso estar utilizando? Eu vou fazer uma postagem mostrando meu corpo, eu vou fazer às vezes uma postagem falando algo que pode mudar a vida de um amigo, por ele ouvir você falando. Então, você está percebendo que as crenças definem o seu futuro? Então, qual é o futuro que eu quero ter? Não é só sobre o fato de lucrar ou gerar renda. Também é melhor ainda fazer isso, porque dinheiro é energia e energia é para circular e para fazer gerar mais e mais e mais. Mas vamos pensar que a pessoa não queira nada disso. Ainda ela pode impactar e mudar a vida de muita gente dela, principalmente gente próxima. É um impacto muito grande, que é do pouquinho em pouquinho que a gente impacta a multidão. E é muito real, né, Nay? Eu falo que depois eu comecei a postar sobre como fazer dinheiro na internet, né? Muitas pessoas, muitos primos meus, muitos conhecidos próximos entraram em contato comigo para saber como funcionava. Então, olha só, se eu me calo, tudo bem, pode ter pessoas que às vezes não seguiram o caminho, não colocaram em prática. Mas todos eles que entraram em contato comigo, eu fiz uma sessão estratégica, bati um papo ali, eu direcionei para o que eles precisavam. Na época meu curso ainda não tinha saído, uma das minhas primas eu direcionei e falei, ó, vai lá, faz com tal profissional, ela é boa, fica de olho, ela tá para lançar. A outra eu fiz uma sessão estratégica, entendi quais eram os produtos dela, e falei, meu, vai para cima. Porque você concorda que você mencionou bater foto do corpo? Gente, tá tudo bem, se você gosta de bater foto do seu corpo, tá tudo bem, tá? Não é sobre isso. Mas você entende que você está se expondo? Ao mesmo tempo Sim. está se expondo. É exposição. E por que não se expor com o conhecimento que você tem? Eu tenho um caso, ele foi até um cliente do Marcos Paulo, um aluno do Marcos Paulo. Ele ensinou como vende orquídea, como cuidar de orquídea. Um senhor com mais de 60 anos ensinou e faturou mais de 500 mil simplesmente ensinando como se cuidar de orquídeas. Se ele tivesse deixado, imagina só, eu preciso de um curso para isso. Primeira crença. Segunda, tenho medo de me expor, a idade que eu tenho, que as pessoas não vão pensar. Então, olha só como rompe quando a gente está determinado a fazer. Então, você está com medo, você tem medo de se expor, você acha que você precisa de mais curso, tá tudo bem, você pode se profissionalizando, mas vai para ação.
A maioria das pessoas que fizeram cursos comigo de desenvolvimento e dessa parte de estrategista digital, parte de marketing, a maioria, eu tive o privilégio de conhecer pessoas sensacionais no que faziam, mas nem 70% está na internet com seu conhecimento. Então é assustador, Sim. porque são muitas pessoas com know-how lá em cima, mas não está na internet. Por quê? Por alguma crença que está limitando, né? E eu quero ir para a terceira agora. Terceira crença. Preciso ter tudo pronto para começar. O que você fala sobre isso? Você já passou por essa situação? Você já viu algum mentorado seu passar por essa situação? Já passei por essa situação, é o que eu mais vejo também nos meus mentorados, que é o perfeccionismo, né? Que limita, porque o mundo digital ele é muito rápido. Então, e ele não tem problema com errar. O importante é você errar rápido e continuar e ajustar. Esse é o segredo. Errou, ajusta. Errou, ajusta. Porque não existe o perfeito. Existe a construção isso do ser falando e isso reflete em tudo. Então, a construção vai ter desafios, você vai errar. E eu falo, erre, mas ajusta. E não repita o erro, porque se você continuar repetindo aquele erro, é porque você não aprendeu. Então, não existe problema, se liberte disso, não existe problema em errar. Erra, ajuste rápido. Entenda, mas para você poder entender e ver que você errou e ajustar rápido, você precisa estar no momento presente. Sair do automático. Hoje as pessoas levantam já com o celular na mão. Quer dizer, vai escovar os dentes já assim, ó. Quer dizer, a pessoa, ela tá vivendo um looping. Ela não sai daquilo, porque o dia que eu tô tendo hoje é referente a ações que eu tive ontem, antes de ontem. Não espera ter um dia diferente por você estar começando a ter ações diferentes naquele momento. Você está construindo para o amanhã. Por isso a importância de você viver o momento presente. E também não ficar naquela ideia, mas se vai ser só no futuro, daqui a pouquinho eu faço. Aí nunca chega. Comece a olhar para o presente com um carinho, com um amor de, cara, eu sou capaz de mudar a minha vida agora. Essa é a grande chave para tudo, para tudo. Então, não se cobre perfeição. Não existe a perfeição. E a mente, ela é muito sábia, ela é muito... O que acontece? Ela foi criada para nos proteger. A gente precisa só sobreviver. Por isso que a gente vive no automático. Por quê? Porque a gente não está no momento presente. Quando a gente sai e começa a viver o momento presente, a gente sai do modo sobrevivência. E aí a gente começa a ter atitudes diferentes, a gente começa a construir um futuro diferente, que, opa, sabe a zona de conforto? É só isso que a mente quer. Ela só precisa sobreviver. Então, o básico do básico do básico, ou seja, o mínimo, 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 para você só sobreviver. E aí, quando a gente traz isso para a era do digital, né? Então, para ver se as pessoas se nós estamos vivendo ainda numa era digital como analógico, eu passei por isso, viu, Ná? Eu, durante muito tempo, eu falava assim, não, mas eu vou gravar meu curso primeiro. Você lembra o primeiro curso que eu fui lançar? Gente, a empresa chamava Conexa Flow, nessa parte de... Eu ensinava terapeutas ocupacionais, né? A como se venderem na internet, como gerarem renda ali. E isso foi em 2019. Tava iniciando a pandemia. E eu lembro que eu falava, não, eu vou gravar. E aí, esse eu vou gravar, para depois lançar, cara, eu tava indo totalmente ao oposto do que eu aprendia, que o primeiro você não grava, o primeiro vai ser ao vivo. Então, principalmente se você que tá aqui nos ouvindo, você não precisa só ser um mentor. Se você tem uma expertise,
Eu acabei de dar o exemplo do rapaz que ensina como cuidar de orquídea. Tem pessoas... Um dos primeiros cases de sucesso que eu vi do Érico Rocha foi quando ele ensinava, era uma mocinha que ensinava como fazer cupcakes. Gente, ela devia ter os seus 22 anos. Ela pegou uma receita de cupcake que ela deve ter tirado da internet e começou a ensinar pessoas a venderem cupcakes. Bruna, mas é tão complexo? Não. Tá vendo como que é um básico bem feito? E aí eu demorei muito, porque eu queria muito ter isso gravado. Mas por quê? Porque eu achava que eu tinha que ter tudo pronto. O melhor estúdio, o melhor microfone, a melhor iluminação. E eu lembro que na época o meu primeiro lançamento foi com um Samsung, mas um Samsung tão antigo. E aí eu lembro que na época eu falei, não, a gente precisa comprar microfone, porque o microfone faz diferença. E, gente, isso é real, tá? Quando você for gravar qualquer curso ou dar qualquer conteúdo aqui na internet, se você tiver que priorizar algo entre câmera, entre iluminação, entre microfone, se você tiver que escolher um só deles, primeiro que não precisaria, dá pra você comprar uma iluminação ali que você vai investir R$80, R$70 na internet, no Mercado Livre, em vários sites aí de e-commerce. Mas invista em microfone. Por quê? O que acontece? Se esse podcast que tá passando aqui, se a imagem não fosse legal, você assistiria até o final. Mas se o áudio tivesse com ruído, com muito eco, sem qualidade, você não conseguiria ficar me ouvindo 3 minutos. Sabe por quê? Porque incomoda muito o ruído, né? Incomoda muito um som sem qualidade. Então, para você que tá iniciando, não sabe com que investir primeiro, ou você tem pouco orçamento inicialmente, compra um microfone bom. Precisa ser o Lark M2 da Holland? Não, não precisa. Ele é perfeito. Eu uso ele e sou apaixonada por ele. E você sabe por quê? O quê? Você sabe por quê que o ser humano não consegue ficar no áudio? Não. A voz, ela tem uma frequência. Bingo. Vamos pensar na música. A música, ela tem o poder de elevar a frequência ou abaixar, né? Dependendo do estilo, da batida e tudo mais. E a voz? Se você tá falando com uma pessoa, né, com uma energia negativa, que, sei lá, depressão, tá com algum problema, você não consegue nem ouvir o timbre, o jeito que fica. Não consegue. Você não fica muito tempo, não fica né? muito tempo, você começa a te dar uma coisa ruim. Então, por isso que o áudio é muito importante. É mais importante do que qualquer outro equipamento na parte de vídeo, né? Na internet. Porque como que você vai prender a atenção se é a vibração da voz que vai manter? Uau! Tá vendo, pessoal, que vocês aprendem sobre digital, vocês aprendem sobre desenvolvimento e entendem o porquê também, né? Qual o motivo? Então, eu falo assim, é muito importante você comece do jeito que você está. E o que eu falo? Tenha vergonha do seu primeiro produto. Porque se você não tiver vergonha, é sinal que você começou tarde. Então, vá pra internet. Quando eu comecei a postar, todo mundo sempre falou que eu falava bem, né? E eu falava, cara, esse pessoal tá doido, como eu falo bem? Eu falo várias coisas ainda incorreto, às vezes eu travo na câmera, né, e tal, acaba gaguejando ali. E o que eu pensei? Eu falei, tá, então se o meu foco é pra ir pra internet, eu vou começar a postar todos os dias. E aí eu chegava, fazia chuva ou fazia sol, fazia chuva ou fazia sol. Ou eu estava indo pro trabalho, ou eu estava no meu horário de almoço, ou eu chegava em casa. Tem vídeos no meu Instagram que eu tava com a roupa do trabalho ainda, né? Porque eu trabalhava em CLT, eu chegava em casa com a roupa ainda e ia gravar. Por que isso? Pra não ser uma desculpa. Então eu comecei a postar durante 1 ano, sem vender nada na internet, eu comecei a postar. Você não precisa fazer esse mesmo caminho, tá? Porque foi muito tempo. Mas isso foi me destravando de uma certa tal forma. Então, enquanto eu tava me preparando com aquela primeira crença do que eu precisava de mais um diploma, né? Com medo do que as pessoas iriam falar, então eu preferi me capacitar super. Eu fui soltando vídeos. Tinha época, que era muito assim, eu gravava um vídeo, gravava 2 vídeos, 3 vídeos e apagava tudo.
E aí, às vezes você me olhava e falava, pô, mas o que foi? Às vezes eu ficava 1 hora pra postar 4 stories, Rafa. E eu falava, meu, não faz sentido, né? Mas hoje, às vezes eu vou gravar algum stories na minha conta ou do MyDeanCast. E, gente, falando nisso, ó, se você não segue, tá? Se você não segue a gente no Instagram, o meu Instagram já tá aparecendo aí pra vocês. Bruna Marielle, da Nath. Natália Tarsis, me seguem. Que vocês vão ter um conteúdo muito bom aí pra virar muitas chaves. Pessoal, e a Ana ainda não comentou, mas vai acontecer um evento dela agora, no dia verdade. 9/7, onde ela vai mostrar os 3 padrões que está travando a sua vida financeira. É um evento totalmente gratuito, então se você quiser participar, se você ainda não está participando, vai lá no link da bio dela, tá? Clica lá, você já vai cair direto no grupo do WhatsApp. E por que eu tô fazendo essa chamadinha aqui de ação? Porque eu sou estrategista da Nath, então eu que cuido de toda a parte do lançamento da Natália. E no início eu me sabotei bastante, né? Eu falo que quando você tem uma noiva que é da parte de desenvolvimento, e você fez curso de desenvolvimento e tem marketing digital ali no meio, a gente tá o tempo todo. A gente tá falando para vocês muitas coisas aqui, mas o tempo todo nós estamos em lapidação, nós estamos em transformação, nós também tem crenças nossas que às vezes nos limitam e a gente precisa trabalhar em cima dessas crenças. Então, até nós que já estamos na era digital e vivendo na era digital, não na era analógica, nós precisamos tomar cuidado também com essas crenças, com os nossos medos, com os sabotadores. Então, gente, esquece. Esquece você ficar esperando tá tudo pronto. Porque aqui nesse ambiente digital, aqui no YouTube, no Instagram, se você tem vergonha, você não vai faturar ou você não vai levar o seu conhecimento para outras pessoas. Eu acho muito bacana, tem muitos cristãos, né? Tá vendo? Acabei de errar uma conjugação e tá tudo bem. Por quê? Porque não é sobre o que as pessoas vão pensar, mas é sobre o conhecimento que eu tô levando pras pessoas, né? E se fosse antigamente, eu iria falar: caraca, falei errado num podcast ao vivo, e aí? Então é sobre isso, é sobre a gente aceitar que nós somos seres humanos e vai ter erros, porque não existe, como você falou, não existe a perfeição. Abre a sua câmera e vai fazer uma live. Bru, mas eu não consigo fazer uma live. Que seja. Abre ela e fala 2 minutos, 3 minutos. Só faça. Faça. As pessoas vão te criticar? Vão. Certeza, vão sempre falar alguma coisa. Mas elas vão falar mesmo se você não aparecer na internet. Então, não é sobre o que as pessoas vão falar, é sobre a mensagem que você carrega, que tá dentro de você. Se você não falasse na internet, se você não falasse, se você guardasse todo o seu conhecimento pra você, quantas vidas você teria deixado já de salvar? Ah, inúmeras. Inúmeras. Não adianta a gente achar que tem... Bom, são várias crenças, né? Mas cada um carrega algo especial que consegue salvar milhares de vidas, né? Não adianta. Às vezes, na minha comunicação, não identifica com uma outra pessoa. Só que, às vezes, a sua comunicação vai bater direto com outras pessoas. Então, sempre você consegue impactar as pessoas. E o mais legal, conforme você vai fazendo, mais confiança você ganha. É conforme você vai fazendo que você vai ter mais e mais confiança. Você vai se destravando. Ou seja, você vai se libertando. E se você se libertando, você liberta as pessoas também. E é real, gente. Eu falo que quando a gente decidiu montar esse podcast, né? Nós vamos abrir um sorteio aí para alguém vir assistir esse podcast presencialmente, né? E conhecer toda a estrutura. Para você que nos segue, que nos acompanha aí, pode cobrar que eu vou soltar lá um sorteio para que você possa vir conhecer toda a estrutura do estúdio. Mas o que eu quero trazer com isso? Poxa, quando a gente decidiu abrir o podcast, tem até um episódio, viu, pessoal, falando do início da história do podcast, do MyDeanCast Brasil. A gente não entendia sobre câmeras. A gente não entendia sobre áudio. A gente não entendia muito sobre o porquê o que precisava ter no computador que fica atrás da mesa. Porque, gente, o que vocês estão vendo, basicamente, uma TV... Abre a principal, Rafa. Vocês estão vendo uma TV, estantes, decoração, microfone, taça e uma mesa. Por trás dessa estrutura tem muita coisa. Então, a gente não conhecia.
Mas e se a gente tivesse se travado lá atrás? Era digital. O podcast hoje, quantos podcasts não tem aí? Eu sou apaixonada, eu assisto vários podcasts. Agradeço você que trouxe isso para nossa rotina, né? Essa nossa rotina de desenvolvimento, essa nossa rotina de crescimento, de evolução e transformação. E a gente assiste qualquer um podcast? Não, a gente assiste os que nós vamos ter aprendizados. Eu falo que eu sou uma caçadora de crenças e de desenvolvimento, do que vai me transformar, né? Se eu olho a Bruna eu não vou nem muito longe, vamos olhar pra Bruna de uma década atrás, pra Bruna de hoje. Gente, são duas pessoas diferentes. Totalmente diferentes, né? Se você parar pra olhar, caraca, como assim? Mas tudo isso foi porque eu quis uma mentalidade, eu decidi acessar uma mentalidade de crescimento e tinha medo do digital, gente, tinha medo de exposição, tinha medo de gravar vídeo, tinha medo de fazer live. A primeira live que eu gravei, eu lembro que você tava fazendo outra coisa na sala e eu falei, eu vou abrir uma live, a primeira live que eu vou abrir de 30 minutos. Nossa. Pra mim, o que importava, Rafa, eram esses 30 minutos. Tem que falar tudo, tá? E aí, eu não lembro nem do que eu falei. E eu sei que entrou, Nath, acho que deve ter entrado ali umas 10 pessoas. E eu falei, cara, não é que a galera tá ficando, né? Tá legal e tal. E aí eu ia vendo as pessoas entrar ali, eu falava, caraca, essa pessoa trabalha com isso, eu vou falar alguma coisa que essa pessoa trabalha pra levar um insight poderoso pra ela, né? E tal. E aí a Nath, ela tava ouvindo, a live. E aí eu saí dessa live e falei, uau! Cara, fiz uma live de 30 minutos. Né? Consegui manter uma audiência ali, foi um domingo, acho que 9 horas da manhã. Isso mesmo. Né? Rafa, a hora que eu cheguei na sala pra falar com a Nath, ela tava pálida. Eu falei, o que foi, Nath? Conta o que você falou pra mim. Conta. Ai, que vergonha. Gente, ela me perguntou. Mas, de fato, eu me segurei muito, porque eu tava passando mal. Comecei a passar mal, aí eu fui até tomar banho. Ela começou a passar mal por conta da live, pelo que eu estava falando, pelo conteúdo. Mas como eu estava transmitindo. Segue, Nath. Porque assim, a Bruna tem muito conteúdo. E aí, eu fiquei chocada porque eu não consegui vê-la passando conteúdo. Não, isso é sério, gente. Ela começou a querer agradar. Todo mundo que tava ali na live, querer falar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que ficou muito desconexo o que ela falou. Eu falei, eu não entendi nada do que você fez, porque você tem tanto conteúdo, você quis agradar todo mundo, falar um pouquinho de cada coisa, que você não falou nada com nada. Ficou tipo... E ela olhando assim, ó. Sério? Eu falei, eu não queria te falar pra não magoar, mas não dá. Foi perguntar pra uma dominante conforme. Influente ali, mas naquela hora meu influente tava bem baixo. Deu nisso. E assim, eu fiquei muito preocupada, porque isso até travou a Bruna depois. Porque eu, como companheira dela, tenho um peso muito grande nas informações, né? Então, ela parou de fazer live por um tempo, né, Bruna? Gente, é real. Eu fiquei sem gravar, eu acho que por uns 45 dias, mês, 60 dias. Eu não gravei e não fiz mais live. Por quê? Pra mim... tinha sido super máximo. Eu falei, cara, entreguei conteúdo, mas eu tava tão feliz por ter ficado 30 minutos na live. Eu falei, cara, rompi, é agora. Agora eu vou fazer acontecer, agora eu vou lançar os meus cursos. E aí, na hora que a Nath trouxe isso, sabe aquela coisa que você chega assim, você vai... encolhendo, né? Mas olha como é, né? E olha que legal, ao invés de eu te acolher, eu te travei. E... gente, olha que absurdo, né? Por isso que, gente, vamos acolher. Acolher não é passar a mão, mas qual é a forma que a gente trata a outra pessoa quando ela vai trazer, às vezes, uma dificuldade ou um momento que ela está vivendo, né? Porque existem os altos e baixos, mas você precisa acolher, porque a pessoa automaticamente ela vai ter a consciência e ela mesma vai ver os pontos que ela precisa mudar. Mas, enfim... gente, mas o que eu tiro de maior aprendizado nessa situação? Cara, eu fui lá e fiz. Eu fui lá, fiquei 30 minutos num domingo pela manhã. Eu espero que eu tenha levado alguma palavra de luz pra alguém ali. Mas, beleza.
Acabei ficando meio que travada ali por um tempo, mas logo eu percebi, já me analisei, já percebi que era por essa situação, né? Eu falei, cara, tá tudo bem. Cara, se alguém de dentro da nossa casa, às vezes vai ter uma percepção diferente, e eu aprendi muito, que eu falei, cara, então eu preciso entender, e até algo que eu preciso melhorar, tá? Eu falo muito cara aqui no podcast. É um vício de linguagem, mas eu vou conseguir tirar ele. Mas é isso, é sobre a gente ter essa percepção, entende? Poxa, isso não tá legal. Tá, pra mim eu achei que foi bom, né, esses 30 minutos. Mas se a Nath teve a percepção de que foi muito desconexo, deixa eu olhar pra isso com verdade, com humildade e com coragem. Camilinha Vieira fala isso, né? Coragem, humildade e verdade. Então deixa eu olhar pra isso, né? E aí eu falei, tá, eu preciso me organizar melhor com o roteiro. E aí as próximas vezes que hoje eu falo, eu vou lá e escrevo o que eu quero falar. E eu comecei a escrever pra ter uma linha de raciocínio, né? Então eu poderia ter me frustrado, ter parado de fazer, pro resto da vida, até hoje tá sendo sem fazer. Mas eu falei, não, deixa eu tirar um aprendizado disso. E é sobre isso. Vai ter pessoas que vão falar, às vezes é pessoas que estão muito perto de você, às vezes são pessoas que não estão perto de você. Gente, se você não tem pessoas que te criticam dentro da internet, é sinal que você não tá grande ainda. Começa. Na hora que você vê um hater, alguém te criticando nas redes sociais, cara, agradeça, porque você tá gigante. Você cresceu gigantemente. E não só na internet, né? A forma como você recebe uma crítica diz muito mais sobre você do que do outro. Porque a crítica, não é que você tem que aceitar todas as críticas, mas você tem que parar, pensar, isso faz sentido. Não faz sentido? Vai pro mosaico. Talvez em algum outro momento aquilo que falou faça sentido, mas a gente está sempre em constante evolução. E se a gente não aceita a crítica, se a gente repele, a gente tem algum probleminha ali que precisa olhar, alguma crença, né? Humildade, arrogância, alguma coisa ali pega, e com crítica a gente sempre pode crescer. Tanto que esse fato é uma característica do meu perfil, mas a forma como eu falei, eu não tive inteligência emocional. Então, eu aprendi muito com esse fato, da forma como eu agi com você, porque depois eu parei e analisei, falei, cara, eu não tive nenhuma inteligência emocional de como falar com ela, de como abordar e falar da melhor forma, de gerar um trauma, porque aquilo ali gerou um trauma, uma experiência ruim. Experiências ruins vai trazer bloqueios, né? Então, isso serviu muito para mim. Pô, o quão crítica eu sou com as pessoas, e principalmente com uma pessoa tão especial para mim. Como eu posso agir nessa situação? Então, não me vitimizei, pelo contrário, eu assumi a autorresponsabilidade que eu errei e já pensei no que eu posso agir diferente. Então, é sobre isso. Os acontecimentos na nossa vida é sobre isso. Ser autorresponsável e não vítima. E é real, gente. Vou dar alguns exemplos de algumas pessoas para você pensar. Se essas pessoas recebem crítica na internet, essas pessoas têm haters na internet, vamos lá. O Wendel Carvalho é gigantesco. Cara, o quanto de crítica ele não tem ali nas lives dele? Pablo Marçal, cara, o que falta é... Tem muita gente criticando o Pablo Marçal e o cara tem resultado. O Wendel Carvalho tem resultado. Um dos maiores lançamentos dentro da Hotmart é do Wendel Carvalho. O cara fatura gigantescamente e ele tem pessoas criticando ele. Vamos usar um exemplo de quem é mentorado aí de Febre Assis? Cara, Paulo Vieira e Camila Vieira, você acha que eles não recebem crítica? Com certeza eles recebem. Mas por que a gente não vê eles falando tanto disso? Porque é a mentalidade que eles absorvem isso. Então, vamos dar mais um exemplo para quem é do digital. Cara, Marcos Paulo, você acha que não tem crítica? Quando ele iniciou, a forma que ele falava, algo mais caipiresco, cara, e o cara fez acontecer, faturou milhares na internet, milhões na internet. Betina, cara, Betina vira e mexe. Todo dia tem alguma crítica no Instagram da Betina, todo dia. Então, se eles recebem crítica, mas qual é a diferença? Essa crítica, imagina ela uma pedra. Essa pedra, você pode subir em cima dela e se fortalecer, ou você pode deixar ela atrapalhando o seu caminho. Qual que é a decisão que você vai tomar? E é sobre isso a era digital. Porque se você não tá na era digital ainda,
Se nós demoramos, porque eu considero que nós demoramos para entrar no digital. Por algum motivo foi. Porque hoje, cada vez mais, tá explícito a internet. Hoje você vai lá no YouTube, aqui no YouTube você joga qualquer... Pô, quero aprender como criar um site, quero aprender como ser designer, quero aprender como lançamento digital, quero aprender como fazer podcast, Gente, tem tudo hoje. Mas quais estão sendo as suas escolhas? A chave é, você está usando o algoritmo a seu favor ou você está sendo o algoritmo de alguém? É bem assim. Porque parte de chat GPT, de inteligência artificial, Instagram, TikTok, YouTube, todas as redes sociais, é algoritmo. E na verdade sempre foi. Sites de TV, a própria televisão é algoritmo que rola. Que é a quantidade de pessoas que visualizam. Então, sempre foi um jogo de algoritmo. Mas qual é o jogo que você está jogando? Você está jogando para realmente... Você está sendo ali o ator principal ou você está só sendo um coadjuvante? E aí é o que tá... Principalmente se você é mentor, se você tem um conhecimento... Eu vou bater muito nisso, tá? Porque qualquer pessoa pode estar aqui na internet. Mas como você tá usando isso? Porque se você tá usando o seu Instagram e o seu WhatsApp só para se comunicar com as pessoas, você tá na era digital, 2025, porém, você tá vivendo uma era analógica, onde você só utiliza para distração. Eu vou confessar algo para vocês, a gente tava até conversando no carro agora há pouquinho. Quando começou o ChatGPT, eu trabalhava numa loja aqui em Ribeirão Preto, né? E eu tinha um vendedor, na época eu era gerente comercial, e eu tinha um vendedor, ele veio de São Paulo, né, pra trabalhar na loja e tal, e ele falava muito de ChatGPT. Vira e mexe, ele não tava vendendo, ele tava falando com o ChatGPT, ele falava assim pra mim, Bru, eu adoro conversar com o ChatGPT, ele é meu melhor amigo, porque ele é muito inteligente. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi falar do ChatGPT, isso basicamente há 2 anos atrás. Vamos colocar uns 2 anos atrás, né? Uns 2 anos atrás. E nesse meio tempo, eu demorei 6 meses depois que eu conheci o ChatGPT, por pronunciação, por ele ter comentado sobre isso, que eu comecei a mexer no ChatGPT. E aí, no início, eu digitava. Eu falei, pô, preciso entender sobre isso, né? Aí eu digitava, não saía muito como eu queria, e aí eu deixava de lado. Eu falei, não, eu preciso... E cada vez mais eu entendi, eu via as pessoas falando sobre ChatGPT. Sabe qual foi minha grande virada com a inteligência artificial, Ná? Quando eu joguei no YouTube assim, ó. Aprenda como melhorar os seus prompts com a inteligência artificial. Na hora que eu cliquei, eu não lembro o nome do cara, mas ele tem milhões de seguidores no YouTube. Ele é engenheiro de inteligência artificial. E ele ali, um vídeo de basicamente, acho que 16 minutos... Ele ensinava como você fazer prompts, né? Que hoje é chamado de engenharia de prompts. Como você pedir da forma certa no ChatGPT. Porque assim, ó. Se eu digitar aqui agora no ChatGPT. ChatGPT, me dê ideia de 5 produtos que eu posso lançar sendo estrategista digital. Ele vai trazer. Mas lembra que o ChatGPT, imagina o seguinte. ChatGPT é seu mordomo. Ele faz o que você pede. Então, se você pedir para ele, ChatGPT, traz uma água para mim. Você especificou se você quer ela gelada? Se você quer ela quente? Se você quer ela natural? Se você quer ela com gás, sem gás? Garrafa, plástico, Você não copo, garrafa. Taça, você não explicou. Então, o ChatGPT, ele vai dar para você o que você pedir. A mesma coisa com um mordomo. Olha como é diferente. ChatGPT, vamos pro mordomo primeiro. Ô, Francisco, traga para mim uma água gelada com 2 pedrinhas de gelo naquela taça transparente. Sabe aquela última taça que eu comprei? Gente, foi super específica. E ó, capricha, porque você é o Francisco que arrasa em tudo que você faz. A forma que você serve, a forma que você traz, a apresentação do produto, como você traz a água, se você vai trazer com guardanapo ou não. Então capricha, porque você é um mordomo e tanto. Tá. É a mesma coisa com o ChatGPT. Então, o ChatGPT, ó, eu quero que você me traga. Agora você é um estrategista digital que fatura 1 milhão. Eu quero que você me traga 5 opções de produtos.
para público X, de 25 anos a 35 anos, mulheres... que tem dificuldades com a internet, mas eu quero que você traga um produto simples, de entrada de funil, de topo de funil, de entrada para meu primeiro produto ali de venda. Me traga de forma detalhada 5 opções de infoprodutos com o nome do produto, com a promessa do evento, com as dores e os desejos. Gente, eu fui mega específica. O que ele vai me trazer? Ele vai trazer qualquer produto para homem, para mulher? Não. Ele vai me trazer 5 produtos, basicamente, para aquelas dores, para aquele público. Gente, é basicamente isso. Claro que dá para você melhorar ainda mais, que a gente vai entrar na engenharia do prompt, né? Você sabia que a gente tem como a gente pedir para o próprio ChatGPT montar um prompt para a gente usar nele mesmo ou em outros inteligência artificial? Tem que conversar, né? A comunicação é a base de tudo. Ele vai fazer o que você pedir. E o que você pede? Você pede com preguiça? Você pede achando que ele que vai resolver? Ele vai trazer bastante coisa, mas você precisa ser responsável por passar as informações. Não acha que ele vai pedir uma simples frase ali, me traz 5 frases sobre X. Ele vai te dar o básico, o médio. Ou seja, o que você tem pedido, o que você tem feito? E aí, gente, eu vou além. Porque se você é um mentor e você nunca jogou ali no ChatGPT para ele poder te auxiliar a buscar um produto, faça isso. Se você é mentor, joga. Eu tenho tais informações, eu tenho tal idade, eu gosto de falar sobre isso. Me traga 5 produtos, 10 produtos que eu poderia estar utilizando referente a esse produto. Traga essa informação. Pede para ele, você vai se surpreender com o que vem. Porque ele traz coisas magníficas, mas lembre sempre, é como você pede. E aí eu vou além, eu vou sair um pouco dos mentores, tá? Vamos pensar o seguinte, eu quero fazer uma viagem. Mas para que você vai ficar pesquisando vários hotéis? Várias pousadas? Vários Airbnbs? Você pode jogar o seguinte, quero ir para Campos do Jordão. Qual a melhor época que eu posso ir para Campos do Jordão? ChatGPT, você agora é o melhor agente de viagem. Me diga quais são os melhores pousadas, melhores Airbnbs, qual a melhor localização para eu ficar em Campos do Jordão e qual a melhor data. Gente, ele te traz as melhores opções de hospedagens. Ele te traz os melhores valores de passagens. Ele vai te trazer informações que você pode usar no seu dia. Vou contar a última história e vou deixar a Nath assumir ali, gente. Eu fui num curso em São Paulo e tava muito frio. E eu falei, cara, tava definindo a minha roupa e eu não esperava que tivesse tanto frio assim em São Paulo. Então eu não levei roupas esperando o frio que estava. Então o que eu fiz? Eu coloquei certa roupa. Você tava dormindo, eu não queria te acordar pra bater uma foto e te perguntar como estava. Gente, olha só o que eu fiz. Eu peguei o celular, bati foto do espelho e perguntei, ChatGPT, me fala... Você agora é um estilista, né? Estilista não, como fala, cuida de moda. Você entende muito sobre moda. Falei o nome da profissão, que agora eu não me recordo. Me fala se esse look que eu estou, o que ele significa e se faz sentido. Gente, ele me deu um texto gigantesco falando tudo sobre a roupa que eu estava me vestindo, qual era a característica, qual mensagem que eu estava passando. Então, olha só, você quer se vestir melhor, se você quer entender mais, passar uma mensagem específica para o seu público, joga no ChatGPT. Entende como você pode utilizar de várias formas? E o que é isso? É você viver na era digital. E o que é você viver numa era analógica? É você não se comunicar com o ChatGPT. É você usar suas redes sociais só para você pesquisar sobre... para você ver distrações, ver vidas de outras pessoas. Ou você só postar. Então, use a seu favor. Então, é isso que é sair do analógico. Saia da era preta e branca e venha pro colorido. Venha fazer acontecer aqui. Seja para você ajudar o próximo, ou seja para você construir uma liberdade financeira. É exatamente mesmo isso, Bruna. Fazer a diferença, né? Utilizar tudo da melhor forma. É um campo gigantesco, mas que, mais uma vez, só depende da pessoa como que vai utilizar, né? É real.
Ó, vamos lá. Como sair do modo analógico e ativar o modo digital? Gente, primeiramente, eu até anotei para não esquecer. Para de consumir e consome a produzir conteúdo. Chega de ficar só rodando ali. Começa você a colocar conteúdo. Bruna, mas eu não tenho o que passar. Você tem sim. Se você é pai, você pode ensinar como ser pai, o que deu certo na sua criação dos seus filhos. Se você trabalha como mestre de obra, você pode ensinar outras pessoas, soltar conteúdos. Se você é cozinheira, pizzaiola, você pode ensinar, você pode soltar conteúdo sobre isso. Então, primeiramente, quer sair da era digital? Deixa de só consumir conteúdo na internet, começa a produzir. Pega lá aquele botãozinho e grava. Grava e solta. Mas não fica igual eu fiz no início, gravava, ficava olhando e via um erro e apagava, não. Ou até com uma foto bacana, escreva uma legenda. O importante é começar a publicar algo que seja Valor, né? com valor, né? Exatamente. Vamos pro segundo? Se pergunte, o que eu sei que pode ajudar alguém? Então, se você quer sair dessa era, se pergunte o que eu sei que eu posso ajudar alguém com esse meu conhecimento. A hora que você vira essa chave, você fala, cara, gente, você só precisa encontrar um grupo que conheça menos do que você. E eu acho impossível você não ser bom em algo. Você tem alguma coisa que você é bom. Seja corte de cabelo, seja como fazer uma barba. Quantas pessoas não sabem fazer barba? Quantas pessoas não sabem se maquiar de forma profissional? Quantas pessoas não sabem fazer unha? Gente, tem tudo, tudo. Só saia da desculpa e comece a ensinar. Entenda o que você pode ensinar para o próximo. O digital, ele não é uma fase, né? Ele é uma realidade. E eu lembro que essa transformação, né? Essa mudança, na verdade já vinha, mas enfatizou mais na pandemia, né? E, cara, se você pensar que a pandemia começou lá em 2019 para 2020, já são 5 anos, né? O que eu fiz de lá para cá de utilizar a rede social? Como eu tenho utilizado desde lá? Tem pessoas que aproveitaram, enriqueceram, ganharam desenvolvimento, conhecimento, mas tiveram pessoas, empresários que quebraram, pessoas que estão aí até agora se perguntando, lojistas, pessoas, profissionais, terapeutas. Eu vejo tem mentores e terapeutas que continuam ali no atendimento de consultório. E é muito limitado, né? Hoje as pessoas, com o dinamismo, a questão do tempo, de aproveitamento, estão resolvendo tudo na parte digital, consultas online. E de fato, uma sessão online ou uma sessão presencial não tem diferença. Tem diferença de quem você busca, como seu mentor, como seu terapeuta, como até o próprio médico que teve que se reinventar e ir. E hoje o médico que não está no digital, com consultas online, ele está fora, né? Então, você conseguiu virar essa chave que não é uma fase? É uma realidade. E essa realidade, se você não aproveitar agora, você vai ficar de fora também. Porque essa nova realidade já estava com uma nova realidade artificial, a inteligência artificial. E quanto mais tempo demora, né, Ná? Quanto mais tempo demora, mais você vai se sentindo fora, né? Você vai se sentindo mais desconfortável com tudo isso. Eu demorei pra ir pro chat GPT. Gente, hoje tudo é chat GPT. Tudo, 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 tudo. Eu utilizo outras ferramentas de IA também. Mas o que eu utilizo para basicamente tudo que eu faço é o ChatGPT. Cara, é surreal. Se você não conhece, baixe aí no seu celular agora. Comece pelo gratuito, tá? E depois você gostou, faz a versão paga. Porque você vai ver que é diferente, assim, muda muito. Mas lembra que é você, o ChatGPT é seu mordomo. Ele vai fazer o que você pede. Se você pedir uma água, ele vai trazer uma água. Do jeito que ele quiser, como ele quiser, a hora que ele quiser. Agora, se você pede de uma forma específica, ele vai trazer de uma forma específica, né? Próximo, como sair do modo analógico e ativar o modo digital.
Gente, escolha uma rede. Escolha se é Instagram, se é YouTube, se é TikTok, né? Facebook. Escolha uma rede e comece a produzir conteúdo ali. Bru, mas eu tenho muitas pessoas que me seguem. Gente, acaba com a desculpa. A desculpa vai ser sua muleta pro resto da vida. Se você usa sempre uma desculpa, imagina o seguinte, a desculpa é uma muleta para você ser um fracassado, uma fracassada. Bruna, mas é tão assim, você fala muito fracassado e fracassado. Gente, é real. Eu não vou mentir para vocês, né? E se durante muito tempo da minha vida alguém tivesse sido tão verdadeiro assim comigo, eu teria virado essa chave muito mais rápido. Então chega dessa muleta da desculpa, quebra essa muleta da desculpa e bora fazer acontecer. Escolha uma rede social e comece a fazer. Esse tema que você fala, né? É sair do modo analógico e ativar o modo digital. Na verdade, o que nós queremos trazer, né? Que não é sobre o digital, mas é o que você faz em um segmento, em uma área da sua vida, você faz em todas. Então, por que eu vou ser o coadjuvante, né? O telespectador, né? Que só rola ali o feed, se eu posso ser o protagonista? Porque eu vou estar sendo protagonista em um aspecto da minha vida. E aí eu começo a ser em todos os outros, né? A gente tem várias áreas da vida, então comece em uma área. Porque você vai ver que todas as outras você vai começar a ser, né? Então, essa parte do analógico e do digital é uma oportunidade de você começar a ser protagonista e sair das desculpas, né? Porque é tão fácil ficar nas desculpas, né? Porque quando a gente tem desculpas, não uso o chat GPT porque eu não sei. Eu não posto no Instagram porque eu não sei. Ele não dá resposta direito. Ele responde qualquer coisa. Então, cara, lembra o seguinte, a vida ela é sua. A vida ela é minha. O que eu quero da minha vida, né? E, gente, o que a gente traz pra vocês aqui, por mais que às vezes algumas coisas podem até parecer puxão de orelha, eu falei pra vocês que o tempo todo a gente se analisa, a gente tá em transformação, a gente tá em evolução. E lembra que eu sempre falo muito nesse podcast sobre o poder da referência? É aquele belo ditado, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Na realidade, eu vou mudar, trouxe só esse jargão só pra vocês terem uma percepção, mas é real, as pessoas que a gente anda determinam os nossos resultados. Então, se você quer ir pro digital, você já entendeu essa importância, porque eu tenho certeza que você já entendeu. Se você chegou nessa parte do episódio sem entender a importância de viver a era digital, nós falhamos em alguma coisa aqui, né, Nath? Gente, o poder da referência. Se você já entendeu a importância de viver no digital, se aproxime de quem vive o digital, de quem conhece o digital, de quem tá vivendo essa realidade. Porque todo mundo tem desafios, todo mundo sentiu dificuldade no início. Até hoje, vira e mexe, eu acabei de comprar um curso para aprender a montar site, e aí eu fui ver esse Elemento Pro, eu falei, que diacho é isso? Né? E eu falei, cara, eu sei que é a melhor ferramenta de fazer site. E eu fui, eu sei que essa é a melhor, vamos pra cima. E tô aprendendo. Eu falo que, hoje eu até postei uma foto, né, que hoje pela manhã eu tive minha sessão de mentoria, onde eu tenho a minha mentora, né? E isso me leva para outro nível, porque tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu preciso ter um olhar de fora, né? Então, a referência é tudo. Então, escolha pessoas que já estão no digital, chama no WhatsApp. Gente, hoje é surreal. Você pode chamar quem você quiser ali no Instagram. O curso, ele abre a mente, mas uma mentoria individual, ela transforma. Porque o curso, ele é muito... Ele precisa falar com todas as pessoas, com todos os públicos, né? Então, um curso, ele vai ser mais genérico. Ele vai despertar a sua consciência. Em qualquer área, tá? Seja digital, seja desenvolvimento... Cozinha. Seja profissional, seja qualquer um. Ele vai te dar um amplo conhecimento. Mas para você se transformar, realmente transformar a sua vida, aí você precisa de uma mentoria. Que é exatamente uma mentora... sendo cuidada por outra mentora. Porque precisa ter esse cuidado, esse olhar de quem realmente quer evoluir, né? Eu falo que mentoras hoje é o canal, né? Hoje mentorias é você ser o canal, né? Porque trazendo para autorresponsabilidade, quando a gente é mentora de alguém, a gente é um canal de transformação, de conhecimento. Transformação não, de conhecimento. E aí a pessoa que vai decidir o que ela vai fazer com aquele conhecimento. E é real, viu, Ná? Eu falo que vários cursos que eu fiz...
Quando eu comprava o curso pronto, gravado, beleza, dá para você aprender. Mas quando você compra um curso não, quando você compra uma mentoria, um acompanhamento, é diferente, porque esse seu mentor, ele vai tirar suas dúvidas, ele vai estar próximo de você. Então, por que, gente, mentoria, às vezes a gente vê mentorias ali de 5 mil, 10 mil, 20 mil, gente, tem mentorias até de 100k, 100 mil de mentoria. 250. Mastermind. Eu acho que o mais caro que eu vi, eu acho que foi 500k Mastermind. Que você paga para estar num grupo seleto de pessoas onde todas as informações ali ele compartilha. A maioria das informações dele, da vida dele, você anda muito próximo, né, do seu mentor. E todos os cursos que eu tive mais resultados foi os com que eu tinha momentos de mentorias. Porque tem cursos que ele é híbrido, né? O que é híbrido? Ele tem uma entrega gravada e também tem os momentos de tirar dúvidas ali com o próprio mentor ou com a equipe do suporte. Gente, é diferente. Então, por que é mais caro mentoria? Por que Mastermind tem Mastermind com valor agregado maior? Personalizado, né? Porque ele é personalizado, ele é com um olhar bem centrado ali. No que a pessoa tá passando. Mas tem como você começar diretamente com o Mastermind? Até tem. Não sei se você vai ter resultado. Mas qual que é o primeiro degrau? Por isso que a gente fala de curso de entrada. Qual que é o primeiro curso de entrada? Comece com o básico bem feito. Comece fazendo simples. Vai construindo. Porque os seus alunos vão ter crescimento? Vão, mas você também vai melhorando. Por isso tenha vergonha no primeiro curso, na sua primeira entrega, na sua primeira mentoria. Porque você vai aperfeiçoando. E como que a gente sabe o que a gente precisa melhorar? No caminho. Tem como você saber o que você tem que melhorar, Nath? Nos seus cursos, sem você começar a aplicar eles? Claro. Então é isso, é você se colocar à frente. E o último, como sair do modo analógico e ativar o modo digital. Aprenda a se vender. Quem não vende, não é comprado. Então, gente, simplesmente aprenda a se vender nesse ambiente digital. Ah, Bru, mas como assim? Eu não tenho curso. Mas você sabia que até as fotos que você posta, você está vendendo quem você é? Como você se veste, você vende quem você é. Como você fala, você vende quem você é. Mas imagina só, você tá na internet e você já tá testando vender. Eu não uso a palavra tentar, tá? Porque tudo que a gente fala que a gente tenta, a gente não faz. Isso é cientificamente comprovado. Então, se você usa essa palavra tentar, lembra o seguinte: toda vez que alguém falar pra você, você convidar alguém pra alguma coisa, alguém falar assim pra você, ó, eu vou tentar, esquece, essa pessoa não vai. Porque se essa pessoa fosse, ela faria o que pra você? Beleza, combinar DR, meu voo, que horário? Quando a pessoa usa a palavra tentar, ela já disse pro cérebro dela que ela não vai. E isso inconscientemente, tá? Então, não é tentar, é testar. Então, eu perdi o que eu ia falar no início. E era tão legal. Então, assim, teste. Você tá falando de se vender da forma que se comunica. Então, aprenda a se vender. Então, tudo você está passando informação. Então, teste coisas diferentes. E saiba que tudo você está se comunicando. De forma positiva, de forma negativa. Às vezes, eu tenho mentorados que chegam em mim e falam assim: Bru, eu tô tanto tempo já vendendo esse produto. E, poxa, eu vendo 10 mil só por mês. Beleza, dependendo da pessoa, 10 mil não é pouco por mês, né? Mas dependendo na hora que você vê o potencial não, porque, bom, você vê o quão grande é aquela pessoa, você fala assim, pô, poderia estar faturando muito mais. Mas se a comunicação não tá assertiva, você não vai impactar tantas pessoas assim. Mas se eu não tô dando a oportunidade das pessoas comprarem o meu produto, se você tá no Instagram e você não tem link de vendas, ou algum link que leve essa pessoa a falar diretamente com você, ou com a sua equipe, como que alguém vai te achar? Você quer vender na internet, você quer vender mentoria, você quer vender cursos, mas você não faz lançamento, você não tem um link para as pessoas comprarem de você. Então, como que você vai ser encontrado se você não coloca algo à venda? Como que eu vou encontrar algo que não tá à disposição? Então, é real. Então, saia desse analógico. De volta a dizer para vocês, nós demoramos para sair do analógico, mas agora não tem volta não. Não tem como viver sem o digital. Ou seja, saia das desculpas e crie uma nova realidade. Você sabe o que você quer? Sem objetivo, sem sonhos, a vida ela fica parada, estagnada. Então começa a desejar, começa a cocriar a sua vida dos sonhos, né? É real. E, gente, nosso podcast está chegando ao fim.
E eu gostaria de deixar algo que você falou, Nath, que a era digital foi uma frase muito forte que você disse ali no meio do podcast, a era digital, ela não é uma fase, é real. E você tá sendo protagonista ou você tá sendo figurante? Protagonista é quando você dita as regras da sua vida, você tá vivendo ela. Quando você é figurante, sabe aquela novela que você gosta, que se você não gosta de novela, se você não assiste novela atualmente, tá tudo bem, mas sabe aquela novela que você assistia e tinha um ator principal? Aquilo é o protagonista. E sabe aquela pessoa que aparecia de vez em quando só? Ele é o figurante, aquela pessoa que simplesmente tá no tá fazendo, o protagonista tá comprando alguma coisa no supermercado, simplesmente passa alguém atrás dele, ele é o figurante, ele nem aparece. Você não sabe o nome, você não sabe quem é, como que é a voz, você nem reparou a roupa dele. Então, quem você quer ser, né? Tá tudo bem se você não quiser utilizar o digital pra ter liberdade levando seu conhecimento como liberdade financeira. Mas o como você tem aproveitado essa era digital? E não é sobre você saber fazer tudo, mas comece com o básico. Joga ele no YouTube pra você aprender E algo. comece sem se julgando o tempo que você perdeu, porque o importante é você começar, é daqui pra frente. Viva o hoje. E o hoje de uma forma diferente. E enquanto, gente, você tá vivendo, enquanto eu, enquanto a Nath, enquanto o Rafa, enquanto qualquer pessoa, enquanto a gente tiver repetindo padrões negativos, padrões que não vão nos levar a lugar nenhum, só repetindo as mesmas histórias, as mesmas desculpas, tem muitas pessoas fazendo história no digital. E você pode ter certeza que tem muitas pessoas que não têm o menor conhecimento, que não chega nem perto do que você carrega. Sabe por quê? Porque não é sobre a quantidade, lembra, de certificados? Mas é sobre você colocar em ação. Então, até quando você vai viver numa era preta e branca, sendo que tem um mundo... Não é bonito o 4K? O 2K? Por que você vai ficar vivendo o SD? Aquela imagem, lembra? Aquela TV de tubo que você tinha que sintonizar. É isso. O analógico é isso. É isso aí. Então, galera, fortaleça sua mente e expanda os seus resultados. Adiciona a gente, começa a seguir o Mindcast Brasil. Me segue, Natália Tarsis, Bruna Marielle. Pessoal, e o Mindcast, aqui está o nosso... Vocês já estão aqui no YouTube, então se você ainda não é inscrito no canal, meu Deus, não fala isso. Já se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Se você já é inscrito, comenta aqui o que você achou desse episódio. O seu insight é importante para nós, tá? E outra coisa, se você não segue lá o nosso Instagram, vai lá. No Instagram a gente posta quem será o próximo convidado. Vários cortes, várias mensagens importantes. E eu vou agora trazer para você algo assim, ó, te cutucar ali um pouquinho. Se esse episódio te provocou, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seja luz na vida das pessoas. E uma forma de ser luz é compartilhe. Compartilhe conhecimento, compartilhe vídeos que você goste, mas lembre-se sempre, o que você carrega dentro de você é único. Leve para o mundo, independente se a sua intenção seja monetizar na internet ou não. Mas eu quero perguntar para vocês agora. E aí, vocês vão viver na era digital, o ano digital, a era digital, estando no digital, ou vocês vão continuar no analógico?